pessoal, tem um diagrama que é feito um para cada caso de uso, que é o diagrama de classe participante. Esse diagrama tem como principal objetivo definir a arquitetura interna do sistema que vai ser desenvolvido, definir qual vai ser a classe de fronteira e fornecer subsídio depois para a gente fazer os diagramas de interação. Então é um diagrama extremamente simples, o único objetivo é colocar os objetos que vai participar da implementação daquele caso de uso. E como é que a gente vai fazer a organização aqui no Astar? A gente vai criar ele hierarquizado aqui, ó, o caso de uso. Então a gente vai criar o diagrama aqui, ó, como diagrama de classe mesmo, e ele vai ficar enraizado aqui, ó. Tá vendo? A gente vai chamar ele de diagrama de classe participante, tá? Cadastrar o todo. E ele vai ficar aqui, a gente vai ter um para cada cara. E a organização vai ficar exatamente desse jeito, enraizado ao caso de uso. E aqui começam a aparecer alguns elementos que a gente não conhece na nossa implementação. Qual é o elemento que vai aparecer? A classe de fronteira, o boundary. Esse cara aqui vai ser a representação da implementação que a gente vai fazer da tela que o usuário ou o ator ou o serviço, etc., que o ator vai utilizar. Beleza? Então, aqui a gente vai ter lá o FRM autor, por exemplo, se for um formulário Windows Form. Se fosse uma página web, podia ser o nome da página aqui que a gente vai colocar. Se fosse uma interface de app, o nome da interface do app que a gente está fazendo. O ator que vai usar, quem cadastra o autor é o bibliotecário. Tá? Aí vai ter a interação entre o bibliotecário e a nossa classe de fronteira. Beleza? Daqui para dentro a gente ainda não sabe. Isso aqui estava descrito no caso de uso. Tá? Estava descrito lá. Está aqui no nosso modelo. Ó. Nosso modelo de caso de uso. Está lá. Ó. Bibliotecário, cadastro autor. Então aqui a gente começa a definir a classe de fronteira. Esse é FRM autor. Esse aqui já é o cara que a gente vai implementar mesmo. Já é o formulário que a gente vai implementar lá na tecnologia que a gente estiver usando. Tá? É a classe de fronteira. Por isso que o estereótipo tem esse nome de boundary, que é a fronteira. Ele que vai fazer a fronteira da parte interna do sistema com o ator. É esse cara. Então o ator, ele só se comunica direto com esse cara. Ele não vai se comunicar com mais nenhum outro objeto. Daqui para dentro é o sistema. Se a gente usar o modelo MVC, a gente vai ter no meio do caminho esse cara aqui, ó, o control. Tá vendo? Control. Você pode ter classes de serviço que vão funcionar como controladoras. Não tem problema. Tá? Mas no modelo MVC, o cara que vai fazer o meio campo é o control. Ele também vai ser um para cada caso de uso, a controladora, tá? Quando você vê um sistema que o cara tem uma controladora genérica e ele chama em todos os formulários, está conceitualmente errado. Quando você tem uma controladora e ele chama outra controladora da controladora, está conceitualmente errado. Uma controladora não se comunica com outra, tá? Controladora só se comunica para baixo e para cima. Então quando você usa o modelo MVC, você também tem aqui a sua boundary só se comunica com a sua control. Ela não se comunica direto com as suas model. Tá? Para usar os métodos, para troca de mensagem. É claro que para instanciar um objeto, ela vai chamar uma classe de dados direto se você não tiver o isolamento da control. Quando você utiliza o protocolo REST e se comunica com classes JSON, vamos lá, com objetos JSON, vai ser totalmente isolado mesmo. Se você utilizar o Web Service, vai ser totalmente isolado. Você vai criar os objetos a partir do Web Service que vai fazer. Mas no Windows Form você pode instanciar direto da model, não tem problema. Daqui para dentro é o modelo que você vai adotar. Tá? Você pode ter lá uma classe de repositório.
Você pode ter classes de serviço. Você pode chamar suas classes direto. Não tem problema. No modelo que a gente usou lá para fazer aquela nosso projetinho usando classe de dados direto, a gente não utilizou controladora. Só para entender o que a gente fez o cadastro de gênero. Tá? Deixa eu colocar aqui o modelo que a gente fez. O gênero também era cadastrado pelo bibliotecário ou não? Não me lembro mais. Isso. Aí tinha lá o FRM gênero que a gente implementou. No nosso modelo, a gente usou esse modelo aqui, ó. E o gênero acionou direto a classe de dados. E os métodos estavam implementados na classe de dados, não é? Foi direto assim. Então o diagrama de classe participante desse modelo que a gente fez não está nem levando em conta camada, MVC, nada disso. É um modelo clássico de 2 camadas, os métodos estão implementados direto na classe de dados. Beleza? Mas a gente pode evoluir esse modelo usando classe controladora, que a gente vai ter que implementar essa classe controladora, e utilizando o repositório. Eu vou representar o repositório também como entidade. O repositório, quando você utilizar repositório, ele é um para cada objeto de dados. O que significa isso? Que quando você utiliza repositório, aquele objeto de dados seu, todas as ações de banco de dados que ele fizer vão passar por esse repositório. É isso. O incluir, o alterar, o excluir, o selecionar, tudo isso. Com uma exceção, caso você queira implementar que eu não gosto, que é quando o objeto for de item, os métodos estarem implementados no repositório principal. Eu não acho que isso traz ganho nenhum, porque o isolamento fica confuso. Mas tem teorista que fala que esse é o certo. Tá? E aqui vai ter isso aqui, ó. Beleza? Se quiser fazer a representação do NIL aqui, você pode até colocar aqui, ó. Não tem problema. Mas a ideia é só identificar a camada. Ah, professor, se eu tivesse outros tipos de objeto, eu poderia usar? Poderia. Você pode colocar o objeto que você quiser, ó. Requer interface, ó. Está dizendo aqui que essa classe aqui ela precisa de uma interface para ser implementada, que é repositório autor. As relações que você quer usar, se é herança ou não, tudo isso você pode mudar aqui. Tá? Então, se você tiver um modelo mais complexo, se você tiver uma business layer, por exemplo, você pode ter uma camada de negócio que vai separar. Você tem um sistema complexo onde você separa o pagamento da cobrança, você começa a separar as camadas de negócio. Né? Então você cria várias camadinhas de negócio. Aí essas camadinhas de negócio vão ser os seus microserviços. Você pode ter essa separação. Você vai começar a representar aqui essa separação, dessa lógica que você vai usar. Então, esse é um diagrama estrutural interno do seu sistema. Tá?
Ele não define o comportamento. O comportamento a gente vai ver no diagrama de interação, que vai ser o diagrama de colaboração de sequência, que é o comportamento interno. Mas ele define a estrutura interna, como é que vai ser a arquitetura do seu sistema. Depois você vai seguir essa arquitetura, né? Tem elementos aqui, ó, que se você não identificar nesse diagrama, você não vai identificar em lugar nenhum. O diagrama de sequência vai usar até um repositório, mas não está dizendo que tem aí repositório para você usar. Tá? Esse cara aqui precisa ser implementado. Beleza? É um diagrama estrutural. E você precisa fazer ele o quê? Um para cada caso de uso. Tá? Oi? Qual é a utilidade da interface do projeto? Cara, a interface, ela tem como principal vantagem você não precisar conhecer a implementação para você usar. Tá? Eu posso conhecer só a interface e tudo que é implementado a partir daquela interface eu consigo resolver. Entendeu? Então, por exemplo, eu posso montar um programa de teste nas interfaces sem conhecer o que foi implementado. E depois o cara só pega o meu programa de teste e usa. Vocês entenderam o conceito? Eu falei na aula passada sobre o driver do Windows, que é o melhor exemplo de interface que a gente possa dizer, né? O que acontece? É impossível o Windows conhecer todas as impressoras. Impossível. Tá? Aí você imagina o seguinte, você teria que mudar o sistema operacional toda vez que você instala uma impressora nele, se você não tivesse desenvolvido esse conceito de interface. Então o que o Windows faz? Olha só, para a sua impressora funcionar em mim, você tem que implementar essa interface. Aí o que essa interface tem? Tem um conjunto de atributos e métodos que o cara tem que implementar. O fabricante conhece a impressora dele, ele sabe como a impressora dele funciona. O Windows sabe como a interface funciona, não sabe como a impressora funciona. Então o Windows sabe usar a interface, o cara que implementou a interface sabe usar a impressora. É exatamente assim também quando a gente fala de uso de interface. O meu programa sabe usar a interface, mas não sabe o que está implementado ali para dentro. Não é problema meu. Entendeu? Esse é o conceito. Então quando você fala de desenvolvimento com interface, você está falando em isolamento do desenvolvimento de forma que você possa construir as outras camadas sem conhecer as anteriores, só conhecer as interfaces. É isso. Ficou mais claro? O que é a interface? Tranquilo, né? Então é isso que a gente vai fazer, gente. É um diagraminha mesmo. Para cada carinha desse aqui, ó. Diagrama de classe participante da editora. Só que ele não é desconectado, tá? Ele não é desconectado, ele tem a ver com esse cara aqui, ó. Quem cadastra editor? Ah, o bibliotecário. Então o diagrama de classe participante, ele é o bibliotecário. Aí vai ter lá a classe de fronteira, que vai ser o FRM bibliotecário. Não, FRM bibliotecário não, FRM editora. Tá? E o bibliotecário vai conversar só com esse cara aqui. Aí daqui pra dentro é sua arquitetura. Ah, vou utilizar uma control, ser editora. O que você está indicando aqui também para o desenvolvimento? Que quando o desenvolvimento for implementar a controladora vai ter que ter esse nome. E pronto. Ele não vai ficar inventando o nome. Ah, Control Edit. Não, é ser editor. É o nome que o analista deu aqui quando ele montou a estrutura. Aí aqui na editora, a mesma coisa. Ó. Eu vou ter um outro repositório. Vai ser esse cara aqui também vai ter a interface dele bonitinha. Onde é que eu achei a interface aqui? Vamos achar. Me ajuda aí. Aí o que isso significa, gente? Vamos lá pro nosso programa lá.
Como é que é o nome do nosso programa? É esse aqui. Então são as classes que participam. Se tiver mais camadas no seu modelo, você vai colocar as camadas aqui. Tem vários tipos de modelo diferentes para desenvolvimento, gente. Esse aqui é o bem simplesão. É o modelo MVC com repositório. Tá? Recomendo vocês a começarem do mais simples e complicando. Não começar do mais complexo, não. Tá bom? Tem o... acho que é Driver Test Development, se não me engano, DTD, que é o desenvolvimento dirigido a testes, né? Que os caras conseguem fazer se você usar a arquitetura de interfaces e implementações dele, camadas de teste para todas as camadas do seu desenvolvimento, de forma que você consiga testar sem implementar outro. Pô, isso é sensacional, cara. Isso é sensacional. Então aqui, ó, você pode começar a estruturar o seu sistema dessa forma aqui, ó. Não precisa de muito para pensar. Você vai fazer lá, pô, vou criar aqui a minha pastinha control. Aqui eu estou fazendo o meu projeto, tá? Eu posso separar em projetos diferentes. Mas eu vou separar, vou colocar no mesmo projeto aqui, já que a gente criou o modelo aqui. Depois a gente começa a separar em projetos. Aí eu tenho lá, ó. Eu tenho a interface lá, ó, e repositório editora. O poder da interface é esse, gente, ó. Aqui eu não criei a classe editora, né? Vou criar a model editora aqui rapidinho. Beleza? Aqui você tem que usar o namespace certo. Vou fazer aqui um...
Montei lá meu repositório da editora. Vai ter esses métodos. Montei a interface. Quando eu for implementar o repositório, olha que maravilha. Ó, a interface definiu o esqueleto que tem que ser o repositório. Depois você vai implementar o repositório. Mas eu não preciso conhecer o repositório para saber que ele tem esses métodos. Eu só preciso conhecer a interface. Entendeu? Acho que tem. Aí você não vai precisar saber como é que funciona cada um. A interface ela serve para definir o esqueleto de como vai ser a classe. Se eu conheço o esqueleto, eu conheço a classe que eu vou receber. Só que essa classe pode estar implementada aqui, pode estar implementada em outro lugar. E eu receber ela por um object, eu saber que ela é dessa interface, eu sei como ela funciona. Se outra pessoa implementar essa mesma classe para o sistema dela, que herda dessa interface, e ele me passar, eu vou saber executar o método da classe que ele me passar. Eu conheço o método que ela tem. É isso. Beleza? E a controladora é a C editora. Por enquanto não faz nada. Porque a gente ainda não colocou para fazer nada. A gente ainda não fez os métodos. No caso, a gente até redefiniu os métodos da interface. Tá? Só para mostrar para vocês a interface, mas não vão ser esses os métodos de fato. Mas por enquanto aqui, é só a estrutura. É só para preparar o meu sistema para o desenvolvimento disso. Então aqui, ó. Isso pode complicar, né? Porque se a gente pegar o do emprestar livro, por exemplo, vamos lá para o caso de uso, ó. O atendente faz o emprestar livro. Aqui vai ser um pouco diferente, porque aqui eu posso querer ou implementar na controladora, que seria errado, ou criar uma camadinha de negócio para aproveitar contexto, essas coisas. E aí aqui eu vou ter
começa a ficar um pouquinho mais confuso. Porque agora o nosso diagrama de classe participante ele deu uma crescida, né? Vou fazer sem essa classe de serviço por enquanto para não confundir vocês. Então aqui, ó, observa, para fazer o empréstimo você vai ter que trazer dados da pessoa. Tá difícil ele me obedecer, hein? Então é isso aqui, ó, para fazer o empréstimo. Você vai precisar acessar os 3 repositórios. Esse repositório vai com pessoa, esse vai no empréstimo, no livro emprestado. Aqui vamos usar o mesmo. E o repositório livro para acessar o livro. Eu não gosto, mas vou usar o mesmo. Ia ficar muito grande se colocasse um do outro. Então isso aqui tudo você vai ter que implementar para fazer o empréstimo. Esses 3 repositórios, as interfaces, e eles vão se comunicar com essas classes aqui através da controladora. E observa, o seu modelo vai crescendo, ó. Por que a gente tem que fazer tudo no mesmo arquivo, ó? Porque eles se conectam, né? A gente não fica criando vários arquivinhos de análise. Ah, vou fazer o diagrama de classe de uso aqui, o diagrama de classe vou fazer em outro lugar. Não, é a mesma análise, é progressivo o nosso trabalho. Beleza? Então esse aqui já foi um diagrama de classe participante mais complexo que a gente tem que fazer. E aí vem mesma coisa. Quem vai cadastrar idioma? Bibliotecário. Então olha lá, ó. Vamos arrastar o bibliotecário. Aí vai ter lá a nossa classe de fronteira. Vai ter a nossa controladora. E aqui a gente vai ter o nosso
quiser representar aqui, nesse caso, que vai acessar direto, pode. Tá faltando qual agora? Cadastrar livros. É o bibliotecário, com certeza. Aqui no cadastrar livro, a gente vai precisar usar o repositório do autor, porque vai mostrar as listas de autores, da editora, do idioma e do livro. E aí a gente vai ter o autor, a editora, o livro, e o idioma. E tem ainda o gênero, né? A gente ainda não fez o repositório gênero. Podemos arrastar as interfaces se a gente quiser. Faltou o... Faltou o repositório gênero, que não estava criado. Então você vai ter que trazer os autores, vai ter que trazer a editora, vai ter que trazer os idiomas, vai ter que fazer as ações com o livro, vai ter que fazer com o gênero. Eu tenho uma aula muito interessante no meu YouTube também, falando sobre repositório genérico. Que aí você com herança herda todos os métodos e já funciona. Linda aula. Então olha só como é que ficou esse aqui. Para fazer o cadastro de livro, você vai precisar se comunicar com todos esses repositórios e usar todas essas classes. Começa a fazer sentido a estrutura do nosso sistema. Pelo menos para mim. Vocês captaram a essência? É mais a implementação. Como é que vai ser dentro do código? Ah, sim, a gente vai fazer isso na outra aula. Que é a ideia. Né? Só que para vocês fazerem isso na outra aula, vocês precisam aprender C# antes. É o que eu estou fazendo com vocês. Não é isso? Cadastro de pessoas. A mesma coisa. Quem cadastra pessoas?
É o atendente. Pessoal, depois a gente vai implementar exatamente esse sistema em banco de dados. É claro que eu vou fazer um pedaço e vocês vão fazer o resto. Não faz sentido eu fazer tudo, eu já sei fazer, pô. É, ué. Aqui eu não tenho repositório pessoa ainda? Tenho. Consultar livro. Eu vou deixar essas outras 4 para vocês depois que vocês fizerem tudo.